Fala pessoal, eu tô vindo aqui nesse vídeo para te mostrar um subcampo da visão computacional que é o reconhecimento de imagens. E a primeira coisa, para entendermos o algoritmo, o passo a passo para criar um algoritmo para reconhecimento de imagens, ou seja, para reconhecimento de faces humanas, é identificar se existe uma face humana naquela imagem. E nós precisamos entender primeiro a diferença entre identificação de faces humanas e reconhecimento de faces humanas. A identificação de faces humanas, ela não se preocupa de quem é aquele rosto, de quem é aquela face. Ela se preocupa em responder a seguinte pergunta: existe uma face humana nessa imagem? E se existe, quantas? É isso que a identificação de faces vai responder pra gente. E além disso, ela responde também em qual local da imagem está essas faces. Então, nós primeiro, antes de fazer o reconhecimento facial, porque antes de eu saber de quem é esse rosto, nós precisamos primeiro encontrar um rosto na imagem, porque pode ser que a imagem não tenha um rosto, tenha mais de um rosto, 2, 3, 4, por exemplo, e eu preciso saber em qual local da imagem essa face está, porque como que eu vou reconhecer de qual face tem na imagem, se a imagem não tem nenhuma face, ou se a face da imagem está muito longe, ou se a face da imagem está muito perto. Então nós primeiro nós precisamos dessa informação. Por quê? A face humana ali, você pode ter sido uma foto de corpo inteiro, uma foto bem longe, onde os pixels que representam a face humana é uma quantidade irrelevante perante a imagem inteira. Então nós temos uma quantidade de pixels muito grande que não representa a face humana. Então nós estaríamos processando diversos pixels que não estão relacionados com uma face. Então o que nós fazemos? Nós identificamos a face nessa imagem, selecionamos ela e depois recortamos tudo que não é a face, deixamos apenas a face ali e damos um zoom, para que o nosso algoritmo de reconhecimento facial trabalhe apenas no local da imagem que tinha uma face. Então nós descartamos todo o resto da imagem que não era uma face humana. E se existe mais de uma face humana, nós recortamos ela e selecionamos. Se nós queremos reconhecer todas elas, nós queremos reconhecer apenas uma dessas faces e assim por diante. Mas, Caio, então, como que eu faço esse reconhecimento, essa identificação de faces humanas numa imagem? A primeira coisa que nós precisamos entender é que não importa, qualquer rosto humano, ele tem alguns padrões, ele existe algumas características, principalmente características de luz, se você for observar em um rosto humano. Por exemplo, se você for olhar a diferença de tonalidade da sua testa para a diferença de tonalidade para embaixo do seu olho normalmente sempre vai estar mais escuro do que a sua testa, porque a sua testa ela está exposta à luz, ou seja, a luz vai bater direto na sua testa. Agora, debaixo do seu olho, a sua sobrancelha causa sombra. Por exemplo, na ponta do seu nariz sempre vai ser muito mais claro do que embaixo do seu nariz, porque embaixo do seu nariz, o seu próprio nariz, ele causa uma sombra. A sua boca também, embaixo da sua boca tem uma diferença de tonalidade. Então foi criado um arquivo, é um arquivo XML chamado Hard Cascade, que contém neste arquivo todas as características, ou seja, as características mais importantes para a identificação de uma face. Então esse arquivo XML que está aparecendo na tela aí para vocês, esses números contêm as características de uma face humana. Então, nós vamos percorrer toda essa imagem com esse quadrado que vocês estão vendo aí, e esse quadrado, ele tem esses extratores de características, que é exatamente esses números que estão no arquivo XML. Então nós vamos percorrer toda essa nossa imagem. Então nós vamos percorrendo. Quando esse nosso extrator de características passa na frente do rosto humano, ele identifica que é um rosto humano. Por quê? Bateu com os padrões de características que ele estava verificando. Mas você concorda comigo? Se você reconheceu o rosto humano nessa exata posição, se você anda um pouquinho à esquerda, você também vai reconhecer um rosto humano. E um pouquinho para baixo também vai ser um rosto humano. Um pixel para baixo, 2 pixels para baixo, 3 pixels para baixo também vai ser um rosto humano. Por quê? Ainda você tá dentro do rosto humano, mesmo que você ande um pixel pro lado, 2 pixels pro lado. Então pode acontecer de, por exemplo, você tá percorrendo a imagem e o extrator de características num local que não tem uma face humana, ele vai falar que é uma face humana. Só que ele vai falar isso apenas uma vez. E agora quando o extrator de características está em cima de uma face humana realmente, sempre que ele andar um pouquinho pro lado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e um pouquinho para esquerda também, ele vai falar que é uma face humana várias vezes. Então nós podemos definir que nosso extrator de características reconhecer uma face humana sempre, por exemplo, que ele identificar mais de 4, 5 faces humanas próximas uma das outras. E agora nós temos que fazer outro processo. Agora você pode me falar assim: não, eu tô vendo que esse extrator de características aqui tem um tamanho de 5x5, por exemplo, como tá aparecendo aí na imagem para vocês. Mas o rosto da pessoa tá de um determinado tamanho. Mas se esse rosto estivesse muito longe e esse extrator de características tá pegando muita parte de que não é rosto, né, nessa imagem. Por exemplo, tá pegando um pedaço da grama, um pedaço do céu. Por quê? O extrator de características tem um tamanho de 15x15, 20x20, por exemplo, e a minha face humana tem um tamanho muito menor. Isso faria com que a descrição
discrepância, ou seja, o extrator de características estaria procurando características onde não é um rosto humano. Estaria procurando um pedaço do rosto humano, mas em um monte de grama. Isso não daria muito certo. Então, por isso, nós precisamos definir um outro parâmetro para esse nosso algoritmo, que é quanto que esse nosso extrator de características vai aumentar, ou seja, ele vai aumentar o seu tamanho para pegar rostos maiores, e quanto que ele vai diminuir o seu tamanho para pegar rostos menores. Ou seja, ele pode começar na imagem tamanho de 2x2, aí ele percorre a imagem inteira, não achou rosto nenhum. Mas pode ser que 2x2 porque o rosto estava muito grande ali, 2x2 representa apenas o olho da pessoa, então isso ele não consegue identificar a característica assim. Aí ele aumenta lá de 2x2 para 5x5, percorre a imagem inteira, não encontrou nenhum rosto. Aumenta para 20x20, percorre a imagem inteira, não encontrou nenhum rosto. Quando ele aumenta para 50x50, aí ele encontra o rosto, porque ele já fica no tamanho ideal do nosso rosto. Então, conforme nós vamos verificando se existe uma face na imagem, nós precisamos aumentar e diminuir esse nosso extrator de características, para que mesmo se a pessoa estiver muito próxima ou muito longe da câmera, a gente consiga reconhecer este rosto. Agora que nós já identificamos a face na imagem, nós vamos recortar essa face, ou seja, vamos tirar todo o resto da imagem, deixar única e exclusivamente a face da pessoa que foi identificada. Ou seja, nós criamos uma outra imagem apenas com a face da pessoa e descartamos todo o resto, porque é apenas a face que vai ser interessante pra gente. Agora que nós já identificamos a face na imagem, qual que é o próximo passo? É identificar os pontos faciais, utilizando o algoritmo HOG, ou seja, ROG. Esse algoritmo ele já foi treinado para identificar os pontos faciais. Basicamente, vamos utilizar o algoritmo ROG com o algoritmo SVM para identificação dos pontos faciais e depois treinar essas nossas redes. Caio, que pontos são esses? Basicamente são 68 pontos faciais, como está aparecendo aí na tela para vocês. E esses pontos, eles visam identificar ou visa colocar pontos, por exemplo, no queixo, no lábio externo, no lábio interno, na sobrancelha direita, sobrancelha esquerda, olho direito, olho esquerdo e no nariz. Então, como vocês podem ver, ele vai fazer o contorno da face, ou seja, a parte de baixo da face com esses pontos faciais, ele vai fazer o contorno no nariz com esses pontos faciais, ele vai fazer o contorno também na sobrancelha e diversos outros pontos durante o rosto que são pontos importantes para definir de qual face é aquela pessoa. Tá, Caio, mas agora, depois que eu utilizei, que eu reconheci esses pontos faciais, como que eu vou utilizar esses pontos para descobrir se essa face é de tal pessoa ou de tal pessoa? Por isso que nós vamos utilizar um treinamento utilizando as redes neurais convolucionais. Ah, Caio, não sei o que é rede neural convolucional, já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre redes neurais convolucionais. Se você não sabe o que é, eu recomendo que você pare o vídeo neste exato momento, clica aqui na descrição que tem um link explicando sobre redes neurais convolucionais. Mas basicamente, as redes neurais convolucionais vai pegar essa imagem do nosso rosto com os pontos, vai selecionar apenas aqueles locais, aquelas características mais importantes. É isso que um filtro convolucional faz. Depois nós mandamos isso para uma rede neural comum, uma deep learning comum, uma rede neural com várias camadas. Vai ter uma pasta com uma foto de várias pessoas. E essa nossa rede neural ela vai treinar para verificar a semelhança dos pontos faciais da imagem que ela acabou de reconhecer com a imagem que tem no nosso banco de dados. Então nós vamos treinar essa rede neural convolucional. E depois que foi feito todo o treinamento, eu vou utilizar o algoritmo KNN, ou seja, os K vizinhos mais próximos, para reconhecer essa imagem. Ou seja, basicamente o KNN ele é um algoritmo muito utilizado para classificação. Eu acredito que eu não tenho vídeo aqui no canal, mas estarei providenciando para vocês. Por exemplo, eu tenho lá meu plano cartesiano. Vamos supor que eu tenho apenas duas pessoas. Tenho lá o fulano de tal e o ciclano de tal. E agora apareceu um novo rosto lá na tela na câmera da academia. E esse meu rosto, ele tem que ser classificado como um rosto do fulano de tal ou do ciclano de tal, ou um rosto que não existe na nossa base de dados. Então, esse algoritmo KNN, ele faz o cálculo da distância. Como vocês podem pesquisar aí, eu vou deixar alguns links aqui embaixo explicando sobre o KNN melhor, já que não tem vídeo no canal, e assim que eu fizer um vídeo explicando pro canal, ou para quem já é aluno meu de algum dos meus cursos, você provavelmente já tem conhecimento sobre o algoritmo KNN, que eu já expliquei diversas vezes. Mas basicamente ele vai fazer o cálculo. Essa nova face, ela está mais próxima de qual? Ou seja, qual que é o cálculo da distância que vai estar mais próximo uma da outra. E depois disso você fala assim, ah não, essa face aqui, pela distância que eu calculei, ela está mais próxima do ciclano de tal, ou ela está mais próxima de uma face desconhecida, ou ela está mais próxima do ciclano de tal, de outra pessoa, do Marcos, do Roberto, ou de qualquer outra pessoa que você tem ali
na sua base de dados. Então é basicamente essa nossa teoria, pessoal. Busco trazer, não sei, eu não posso prometer para vocês quando que eu posso trazer um vídeo mostrando o script fazendo passo a passo no código em Python, utilizando a biblioteca OpenCV para fazer o reconhecimento facial. Mas fica aí, quando eu conseguir tempo, porque aqui, como vocês sabem, eu tenho meus cursos, meus alunos, minhas mentorias, então não consigo ficar trazendo vídeo aqui pro canal todos os dias, vídeos completos, assim, de 30, 40, 50 minutos, que querendo ou não, esse vídeo levaria um pouco de tempo para fazer, mas assim que der tempo, eu garanto para vocês que eu trago aqui mostrando passo a passo, mostrando o código deste algoritmo, ok, pessoal? Então é isso e um abraço.